Então, já está a gravar. Como é que eu queria fazer isto? Nós temos uma apresentação, não é assim muito grande, para começar, e depois esclarecíamos dúvidas ou dúvidas que tenham, também interrompam-me no meio, que não há problema nenhum. O que é que acham? Pode ser. Pode ser? Tá, então, os estágios nacionais. Então, pode haver pessoas que não saibam o que é que são os estágios. Assim, um resumo. Os estágios já existem há bastante tempo e consistem num estágios que ocorrem em julho e agosto. Normalmente têm um prazo de 10 dias úteis, mas depende do tipo de estágio, que pode durar mais de 10 dias. Existem vários tipos de estágios, como já vamos abordar a seguir, entre estágios que permitem contar com serviços clínicos, a investigação, entre outros percursos. Então, como a maior parte de vocês, ou se não todos, sabem, nós estamos num período de Covid, ou seja, pode ou não existir a probabilidade de haver estágios. O que nós estamos a tentar neste momento é falar com entidades de saúde públicas para perceber exatamente como é que isto vai evoluir e se é possível. Neste momento aponta que vai ser possível haver SMEPs, e ainda bem para nós. Então, os períodos de estágio. Os períodos de estágio ocorrem existem 4 períodos, neste caso de 13 a 24 de julho, 27 a 7 de agosto, 10 a 21 de agosto e 24 a 4 de setembro. Então, os vários tipos de estágio. Temos os SMEFs, que é dedicados a pessoas do terceiro ou sexto ano, que ocorrem em unidades hospitalares ou centros de saúde, tendo um caráter teórico-prático, e vamos tentar que sejam o máximo de especialidades possíveis, mas como estamos em período de Covid, podemos não conseguir todas. Depois temos os SMEPs Insight. O que é que são os SMEPs Insight? São os SMEPs para as pessoas que estão no primeiro ou segundo ano, que, ao contrário dos SMEPs normais, que têm acesso aos hospitais e às várias especialidades, aqui está limitado às unidades de saúde de cuidados primários, ou seja, a especialidade é só uma, que é a medicina geral e familiar. Ao contrário dos SMEPs normais, que têm um caráter mais prático, os SMEPs Insight é predominantemente observacional. Isto não quer dizer que não haja algum contacto em termos de prática clínica, só que como os conhecimentos no primeiro e segundo ano são mais limitados, prefere que seja mais observacional, também para não cometerem erros. Depois temos então os estágios que permitem um contacto com a investigação. São estes estágios, como eu tinha dito há bocado, que podem ser 10 dias úteis ou mais, dependendo do tipo de estágio, do sítio onde fizerem. Isto depende sempre da entidade em que façam, como devem imaginar. O caráter deste estágio pode ser observacional, com componentes práticas, desde a pipetagem a várias coisas, dependendo do tipo de estágio. Ao contrário dos SMEFs, que os SMEFs eram limitados consoante o ano curricular em que cada um de nós esteja, os CEFs não, pode ser para toda a gente, e dependendo do sítio, pode ser dedicado mais à ciência básica, ou seja, toda aquela parte pura e dura do laboratório, ou uma investigação mais clínica, com contacto com a clínica, um bocadinho diferente. E depois, temos os STEFs, que foram o tipo de estágio que surgiram no ano passado, foi a estreia no ano passado, e esperemos que este ano já corra um bocadinho melhor e com mais diversidade, tendo em conta que já é o segundo ano. Então, o que é que são os STEFs, para quem não sabe? Os STEFs são os estágios que também normalmente também são dos 10 dias úteis, ou seja, as 2 semanas, em contacto com entidades que nós não estamos tão habituados. Ou seja, desde a administração hospitalar, educação médica, a várias áreas, à indústria farmacêutica, e neste caso também pode qualquer estudante de qualquer ano. E neste caso tentaremos que seja também uma vertente mais, também, quando possível, prática, dependendo do sítio onde fica. Então, as informações que vocês querem saber. Inscrições começam a 5 de junho.
Então, para quem nunca teve um contacto com os estágios, como é que isto acontece? Isto acontece em 3 fases. Primeira fase, de 5 a 8 de junho. É chato, é porque vai ser a meio da época de exames, mas também não perdem muito tempo com isso, porque é uma coisa rápida. Depois temos a segunda fase, de 17 a 20, e a terceira, de 29 a 2 de julho. Vamos falar agora um bocadinho de cada fase e para perceberem melhor como é que isto funciona. Primeira fase é aberta a todos os estudantes, vai haver de 5 a 8 e tem que submeter todos os documentos até dia 8 de junho às 23h59. Depois, existe 2 dias de intervalo e dia 11 de junho já sabem em que estágio é que ficar. Depois, tem um período de existência de 12 a 16 de junho para se quiserem desistir. A segunda fase tem aqui uma pequena nuance. É aberta a qualquer pessoa que não se tenha inscrito na primeira fase, que não tenham sido colocados, que tenham desistido da vaga dentro daquele período que eu falei há bocado, ou para pessoas que queiram fazer um estágio, mas numa modalidade diferente. O que é que isto quer dizer? Se vocês se inscreverem no SMEF na primeira fase, não se podem inscrever no SMEF na segunda fase. Para isso é que temos a terceira fase, para esses casos, mas podem se inscrever, por exemplo, no STEF agora, na segunda fase, tendo em conta que se inscreveram no SMEF. Então, a terceira fase, como eu estava a dizer, é aberta a todos os estudantes. Vai ser dia 29 a 2 de julho e os prazos são similares aos outros, isto depois também vai estar disponível. Vamos pôr no site da EU, assim uma coisa, para também não terem que estar a apontar estes prazos. Neste caso, aqui já podem inscrever na mesma modalidade que se têm inscrito em fases anteriores, ou seja, aqui já se podem inscrever em 2 semestres se quiserem para ter contacto com mais especialidades. Como é que a inscrição vai ser? Isto vai ser um bocadinho diferente do habitual, porque para quem já estava habituado, isto costumava-se inscrever online e depois a parte mais burocrática de entrega de documentos, pagamentos, costumava ser na linha. Como estamos todos em casa, nós não vamos estar à linha, por isso vamos ter que mudar um bocadinho isto para ser um formato mais online. As informações, o nome, a data de nascimento, a escola médica, o ano, etc., isso já é igual como era antes. O que vai mudar é a entrega dos documentos. Como é que isto vai funcionar? Dependendo da modalidade de estágio que se inscreverem, vai haver duas formas. Para os SMEPs e SMEPs Insight vão se inscrever, ou seja, vão dar o nome e a ordenação dos locais em que querem fazer o SMEF e a especialidade que querem, através da plataforma smefs.anem.pt. E depois vai haver um Google Form que vai ser disponibilizado tanto no site da ANEM, ainda não está lá, depois é que vai ser atualizado com toda a informação, e provavelmente também no site da FMOP, onde vocês vão ter que submeter os documentos que iriam entregar na linha. Os STEPs e os CEPs, ou seja, os estágios transversais e os de investigação, vai ser tudo através de um Google Form único, em que vão ter que se inscrever e ordenar o sítio onde querem ficar e também submeter por lá os documentos. Que documentos é que têm que submeter? É um termo de responsabilidade, que é o habitual que a maior parte destas atividades exige, por causa da responsabilidade que temos que ter quando estamos em contacto com doentes, etc. E este documento vai estar no site da ANEM, ainda não está, mas depois descarregam, imprimem e assinam em papel. Ou se quiserem acharem que tem mais jeito, por mim, vou ser eu que vou estar a confirmar essas informações. Se quiserem pode ser preenchido, assinado em formato online. Online não, digital. Depois, comprovativo da matrícula do ano em que frequenta, porque isto é importante. Porque, como eu disse há bocado, os SMEPs são limitados a estudantes que estejam no 3º ou 6º ano, ou seja, estudantes do 1º e 2º não se podem inscrever em especialidades hospitalares. Por isso é que é importante também este comprovativo. Este comprovativo tanto pode ser a folha, o multiusos, ou podem tirar o típico print à vossa página do cigarro, em ter lá o ano, e para mim isso chega, não precisam estar a complicar também. Depois, se tiverem estatuto bolseiro, tem que mandar comprovativo, senão não precisa mandar nada. E o comprovativo de transferência bancária, porque não vai ser entregue dinheiro na linha, vai ter de ser tudo para o IBAN, que depois vai estar disponível tanto no site da ANEM como nas nossas redes.
Se tiverem alguma dúvida interessante, também liguem o som e vão dizendo, porque eu não estou muito atento ao bate-papo. Imaginem que se inscrevem em várias fases. Não precisam estar sempre a submeter o comprovativo de matrícula e o comprovativo de responsabilidade. Podem enviar um mail, o meu e-mail, o institucional vai estar disponível no final da apresentação, isto vai estar também depois disponível a PowerPoint, e podem enviar para lá e eu tomo nota que vocês querem transitar os documentos e não precisam estar a submeter mais que uma vez. Em termos de taxas de inscrições, taxa de inscrição e caução, isto é igual ao que acontecia nos outros anos. A taxa de inscrição tem um valor de 10 euros, neste caso não é aplicável a estudantes que tenham mandado a comprovativo de bolseiros, e a taxa de inscrição será devolvida até 23 de setembro, consoante as seguintes condições. Ou seja, se vocês não ficarem colocados ou tenham desistido antes do primeiro período de estágios, é óbvio que vão receber a taxa de inscrição de volta porque não foram a nenhum estágio. Caso contrário, a taxa de inscrição fica para a ANEM. A caução é o valor que vos é devolvido, que é os tais 15 euros, que são também devolvidos até dia 23 de setembro, consoante também duas condições. Para receberem a caução de volta, têm que preencher um inquérito que vai ser enviado depois de fazerem os estágios, um inquérito de avaliação dos estágios, e têm que entregar também a folha do logbook, eu já vou explicar a seguir o que é, assinado pelo tutor, com o máximo de 2 faltas injustificadas, para depois receberem a caução e receberem o certificado. Caso não cumpram estes 2 requisitos, não recebem o certificado. Estes valores, como diz aqui, têm que ser submetidos nos Google Forms até às 23h59 do último dia do período de inscrições. Isso aqui transferem os 25 euros ou os 15 euros se forem bolseiros, tudo na mesma transferência, e tem que mandar o comprovativo para depois confirmar se está tudo direitinho. O processo de seleção é por sorteio, só que aqui o sorteio não é igual para toda a gente. Isto é, quanto mais avançados estiverem no curso, mais vezes o vosso nome vai estar em sorteio. Pela lógica que está aqui, sexto ano 6 vezes, até o primeiro ano em que fica só uma vez. Ou seja, quem tiver no sexto ano tem mais probabilidade de conseguir a vaga que quer. Ou seja, isto é por sorteio, mas não é pelaquela lógica de se eu estou no quarto ano escolho primeiro, se estou no terceiro escolho depois. Não, é pelo sorteio. Quantas mais vezes estiver, mais probabilidade tem de ganhar. O que é que se leva para o estágio? É as credenciais que vão ser depois enviadas pelo mail, para o vosso mail quando estiverem inscritos, e é a carta do tutor, que vai estar no site da ANEM, que depois tem que descarregar, e o logbook também tem que descarregar. O que é o logbook? A carta do tutor é só explicar o que é o estágio, não tem nada de mais para vocês. O logbook é que tem, se calhar, a parte mais importante, porque é onde vai ter o registro das vossas presenças. E vocês, como eu disse há bocado, para receberem o certificado e para receberem a caução de volta, têm que ir a pelo menos 80% do estágio. Ou seja, têm que ir a 8 dias, só podem faltar a 2. Caso contrário, não recebem o certificado, ou se faltarem a mais de 2 vezes, tem que estar justificado. E tem que ser validado depois por mim e pela ANEM. Depois, já estamos a chegar ao último slide, também não vos quero amassar muito. Nós estou em conversações com a direção de curso para a habitual credenciação dos estágios para o optativo. Nós ainda estamos a ver como é que vai ser, e o número de créditos que vai equivaler e os documentos que é preciso submeter para ver a avaliação, e depois, se quiserem proceder com credenciação, eu depois também vou fazer uma publicação e pôr no site exatamente os documentos que têm que levar para o estágio, para a avaliação, para depois submeterem, e também o valor, ou seja, o valor que vão ter que pagar para credenciar também o vosso estágio. E da minha parte é isto. Depois também vão ter o regulamento dos estágios, têm que ler, que vai estar também no site da ANEM. E agora estou disponível para perguntas, para também ser mais interativo e não ser só eu a falar.
há dúvidas, podem mandar para o bate-papo, podem falar. Eu tenho uma pergunta. Boa tarde. Diz. Imagino que seja demasiado cedo, até porque ainda não sabemos se isto se vai concretizar, não é? Mas sabem se poderá haver alguma restrição em termos, por exemplo, da escolha? Imagina de eu ter de ficar confinada a um hospital, um centro de saúde da minha localidade e não poder ir para mais longe, tipo para o Porto. Para mim que estou longe. Assim, da nossa parte, tanto da ANEM, nós não vamos estar a limitar isso. E também as orientações que temos neste momento de saúde pública não há nada que indique nesse sentido. Neste momento, se tu quiseres, podes vir ao Porto ou ir para onde quiseres e já não há restrições e temos saídas de conselho, por isso acho que também não haverá problema nesse sentido. Ok, obrigada. Tenho aqui uma dúvida da Beatriz, quando é que o mapa de vagas estará disponível? Pois, isto agora está tudo um bocado em stand-by, porque como nós estamos agora a começar a parte dos confinamentos e os hospitais também estão a voltar à rotina normal. Nós até agora estávamos com as vagas, as respostas dos hospitais de centro de saúde ainda um bocadinho estavam bloqueadas, dependendo de como evoluísse a situação. Agora, nós esperamos que a partir de agora isto comece a desconfinar e também tínhamos mais vagas, por isso, mais perto da primeira fase de inscrições, teremos tudo disponível no site da ANEM e na plataforma que estava naquele link, era os estágios. Já posso andar aqui para vos mostrar. Desculpem lá. Então, neste link, os smevs.anem vai estar as vagas todas, os sítios, quantas vagas que existem por sítio, etc. Perto da altura das inscrições. E depois, se for como em anos anteriores, os locais de STEVs e SEVs vão estar disponíveis também no site da ANEM, as vagas e os sítios. Por isso, vão acompanhando a situação e qualquer dúvida também falem comigo e eu tento falar com a ANEM e também esclarecer. Em princípio, teremos no final de maio, se tudo correr bem. Pois a pergunta da Carlote, onde é que podemos ver que instituições e especialidades vão estar disponíveis? Era isso que eu estava a dizer. As especialidades vão estar naquele site, nos smevs.anem, lá as vagas que existem, em que período é que existem e em que sítio. Então, a pergunta do Pedro. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Relativamente à taxa de inscrição e calções dos SMEVs, se nós ficarmos, por exemplo, colocados numa especialidade que não seja do nosso interesse, as calções, sim, a taxa de inscrição e a calção é devolvida, ou então se quiseres voltar a inscrever na segunda fase, ou na terceira, a calção e a taxa de inscrição podem transitar-se mediante envio de mail para o meu mail do que estava lá no final, que é informativo.cientifica@fmu.pt. Não sei se esclareci. Mais dúvidas? Perguntas? Se fizeres vários estágios, pago uma vez ou pago todos? Se for como em anos anteriores, a calção só pagas uma vez, a taxa de inscrição pagas mediante o número de estágios que fizeres. Ou seja, se fizeres 2 estágios, pagas os 20 euros mais os 15 euros de calção. Não sei se esclareci. Depois tinha aqui uma pergunta do José Couto que eu há bocado não vi. Os estágios vão ser em grupos ou individualmente? Os estágios são individuais. Agora depende do sítio em que ficares, que pode haver, por exemplo, 2 vagas. E pode ser alocado com um interno em que ficam, ou com um médico em que ficam os juntos, ou podem ficar separados. Isso depende muito da dinâmica do próprio sítio. Em relação à pergunta que me fizeram há bocado, que eram os 2 sítios, só recebem a caução se tiverem a presença
também nos 80% nos dois estágios. Se não tiverem, não recebem a calção, mesmo que tenham 80% num e no outro não tenham. Pergunta da Carlota: como é que funciona o alojamento? Tem um preço acrescido? Se sim, mais ou menos quanto? Pois, essa questão eu não sei responder, mas acho que isso depende muito do sítio onde for. Posso... Olá. Responde, Marta. Eu sou a Marta, eu estou aqui também na sessão só para surgisse alguma questão, porque é normal, são muitas coisas e há coisas que até é difícil manter toda a gente a par. Mas sobre essa questão do alojamento, quando ele existe, é oferecido, ou seja, vai haver muito poucas vagas que vocês vão reparar que tenham alojamento incluído, mas quando o alojamento está incluído, é oferecido pela própria entidade. Pronto. Senão vocês têm que garantir o vosso alojamento autonomamente, se quiserem ficar fora da vossa área de residência. Obrigado, Marta. Depois... Depois aqui a Beatriz ainda fez outra pergunta, que não é possível cada um de nós propomos uma vaga num local que não esteja contemplado no mapa de vagas. Eu acho que Marta, continua tudo igual aos anteriores, por isso acho que sim, certo? Sim, é isso. Podem sempre mandar, mas uma coisa que eu gostava de salientar, sobre isso é, imaginem, nós contactamos todos os hospitais e todos os centros de saúde a nível tipo de Portugal todo. Portanto, vocês podem pedir e podem sempre pedir, mas provavelmente nós já pedimos a vaga e ou não tivemos resposta ou foi negada. O que nós podemos fazer nesses casos é insistir, no caso de ainda não termos obtido resposta, tentar insistir particularmente naquele caso, mas torna-se sempre um bocadinho difícil, mesmo essas vagas que são pedidas, vai ser sempre difícil nós conseguirmos atender por esta questão, porque nós provavelmente já contactámos essa instituição e não obtivemos vagas até essa altura. O tempo para fazer esses pedidos é depois da primeira fase de inscrições, que é quando vocês já tiveram o mapa, digamos, quase final, supostamente, e depois podem fazer esses pedidos para estágios@anem.pt, que também está no site, está em todo lado, e pronto, podem tentar, e nós vamos tentar também. Então aqui depois tínhamos a pergunta da Inês Ramalho: as vagas disponíveis na terceira fase são as vagas sobrantes da primeira e segunda? Sim, as vagas que vão para a terceira fase são as vagas que não foram preenchidas na primeira e segunda, ou vagas que surjam, entretanto, até à terceira fase. Este ano... Desculpa, Zé, era só para acrescentar, porque eu quero ser transparente convosco nisto. Este ano as coisas são um bocadinho atípicas e, infelizmente, apesar do objetivo ser que a segunda e a terceira fase sejam as vagas só sobrantes e quase nada acrescentado de novo, pelas situações atuais, eu tenho que confessar que é muito provável que surjam mesmo vagas novas na segunda e na terceira fase e que não sejam assim uma percentagem tão baixa, porque muitos hospitais ainda estão à espera que chegue um momento mais próximo do verão para nos dar uma resposta. Eu acredito que vão cair vagas durante o mês de junho, por isso, pronto, não se admirem muito se efetivamente quando forem consultar o mapa da segunda ou da terceira fase, se houver vagas que, pronto, que eram melhores e que se calhar vocês queriam na primeira fase, por isso também não se precipitem. É um bocadinho jogar aqui, é uma situação chata para todos, eu sei, portanto, olhem, é fazermos o melhor possível todos juntos. Depois tínhamos aqui a pergunta: este ano vão haver FNFs? Do que sei, vão haver, só que vai ser uma divulgação diferente desta dos estágios. Depois tínhamos aqui a pergunta do Filipe Mois: como é que é o horário? Temos de cumprir um número de horas, a que horas é que chegamos ou saímos? O horário depende muito do sítio onde ficares e do teu tutor. Podes ter tutor que cumpres o horário todo dele, podes o tutor até dizer: olha, faz só as manhãs ou faz aquele horário. A maior parte das vezes depende muito da tua vontade e do que tu quiseres fazer. A maior parte dos tutores estão disponíveis para isso e não te vão estar a condicionar, tendo em conta que é voluntário estágio e estás no verão e é normal que queiras fazer outras coisas também noutros períodos. Em termos que aqui também diz. Desculpa, só para acrescentar uma coisinha, só para eles terem atenção a isso, que é, nós também não prevemos o período exatamente, o número de horas mínimo, mas vocês só têm que ter atenção, para acreditar os estágios das vossas escolas médicas. Pronto, ok, pensava que ias responder outra questão, pronto, aí têm que ter atenção a isso, mas se explica, sabes melhor que eu. Sim, nós agora temos como eu disse há bocado, estamos em negociação com a professora Dulce para ver como é que vai ser os estágios. Neste momento há a abertura
da direção de curso para os estágios nacionais serem acreditados até 3 ECTS, antes era só um ECTS, só que esta diferença de ser um e meio ou 3 vai depender do número de horas que façam. Mas isso ainda tenho que falar melhor com o professor Wilson para poder esclarecer melhor. Em princípio vai haver uma folha que depois vão ter que levar também para o estágio, que eu vou divulgar isso também no site para terem tudo direitinho, que vai ser para o vosso tutor avaliar o vosso desempenho, também para a professora Dulce ter mais informação da vossa performance. Em princípio aí vai ter um sítio onde vai dizer o número médio de horas que fizeram por dia, só que isso ainda vai ser melhor estipulado como é que vai ser os créditos e meio ou o 3 créditos. Não sei se respondi à pergunta. Mais perguntas? Temos aqui a pergunta de Inês Lourenço. Número de estágios realizados é proporcional ao número de créditos. Sim, cada estágio, porque o número de ECTS é como as nossas cadeiras normais. Cada ECTS tem um valor de horas de contacto proporcional. Ou seja, se vocês fizerem 2 estágios, vão fazer acreditação individual para cada estágio, por isso é proporcional, sim. Não sei se esclareci. Depois a pergunta do João Ferreira. Não percebi se no caso de arranjarmos uma vaga, ela estará garantida ou se abrirá para todos. Não sei se queres responder, Marta. Nesse caso, ela abre mesmo para todos. Pronto, depois fica disponível, mas está sujeita novamente à sorte. Mais alguma pergunta? Se não houver mais nenhuma pergunta, acho que podemos dar a sessão. Espera aí. Temos aqui mais uma pergunta da Filipa. Por exemplo, as especialidades para fazer 2 semestres seriam na primeira e terceira fase. Sim, tu os semestres, o estágio tu podes fazer, se quiseres fazer, imagina, 4 estágios, podes fazer os 4 estágios. Depois tu é que escolhes em qual é que queres fazer. Só há a condição de, se inscreves no semestre na primeira fase, só podes inscrever em mais semestres na terceira fase. Na segunda fase é só se quiseres fazer um CEF ou um STEP. Não sei se respondi, Filipe. Então, temos outra pergunta da Débora Vilas Boas. Tem existido o limite de 3 CTETs máximos que podem ser acreditados ao CO. Este limite foi alterado. Não tenho informação em relação a isso. Eu posso confirmar com o professor Dulce e depois também, quando divulgar informação sobre isso, também posso esclarecer. Então, a pergunta da Madalena. Este ano, caso tenhamos de usar equipamento especializado por causa do Covid, este equipamento é-nos garantido? Em princípio, sim. Se o hospital em causa tem equipamento, por isso acho que não vai ser por uma máscara que vos vão dificultar a vida. Caso contrário, vocês também ir para lá, se andarem em transportes públicos, vão ter que ter uma máscara, por isso também estão sempre salvaguardados nessa situação. Mais perguntas? Então aqui a pergunta da Beatriz Ribeiro. A possibilidade de acreditação e ECTS correspondentes vai ser esclarecida antes das inscrições? Sim, sim. Toda essa informação tem que ser, vamos ter que estar tudo definido e publicado
antes das inscrições, porque vocês vão ter que levar para o estágio uma folha para avaliação do tutor, por isso vão ter que ter isso antes do primeiro período. Mais questões? Se não houver mais questões, acho que podemos terminar a sessão. Isto depois também vou disponibilizar a gravação no site da AE e também este PowerPoint com as informações dos períodos e todas as informações. Qualquer dúvida que tenham, também podem mandar um mail para formativo.cientifico@fmu.pt, que eu vou tentar esclarecer as dúvidas. Caso contrário, também falo com a Marta e esclarecemos em conjunto. Acho que é isso. Não sei se queres dizer alguma coisa, Marta. Não, só dizer que estiveste muito bem e que obrigada por fazer esta sessão de esclarecimentos a nível local, ajudando-nos muito, tu sabes, e é essencial. E agradecer também a presença de todos e disponibilizar-me para que, se precisarem, também estejam à vontade. Podem falar comigo, redes sociais, e-mail, pronto, estejam à vontade. Obrigado a todos por terem vindo.